Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai fazer um aprofundamento da matéria dos três professores, da minha parte, da parte do Fredão e da parte do Danielzinho, beleza? Segue na descrição do vídeo a lista de exercícios referente a essa aula, joia? Vamos lá, vamos começar a resolver. Exercício 1. Galera, o exercício 1 fala o seguinte: para se calcular a altura da torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo a uma certa distância da torre e emitiu um raio na direção do ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi alfa, igual a π sobre 3 radianos. Bom, π sobre 3 radianos é igual a 60 graus. Então, esse ângulo alfa é igual a 60 graus. Beleza, porque o π é 180 sobre 3 dá 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre. Então, significa que essa distância aqui é igual a 4 metros. Beleza. E foi obtido o ângulo beta. Só que aí, pessoal, eles não deram o beta. Eles só falam que o beta tem a tangente igual a 3 raiz de 3. Então, beleza. Vamos guardar essa informação aqui, ó. Tangente do beta é igual a 3 raiz de 3. Segura aí. Aí a pergunta do exercício é: qual é a altura da torre? A pergunta é quanto que vale o H. Quanto que vale essa alturazinha aqui. Beleza? Bom, é um exercício clássico, famoso, legal para uma aula de aprofundamento. É um exercício que a gente faz um sistema de duas tangentes. Chama essa base aqui, ó, de x. Aí você aplica a tangente do triângulo pequeno e depois a tangente do triângulo grande. Vamos lá? Vamos conferir? Ó, primeiro a tangente do 60 graus no triângulo grande. Tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, H sobre 4 mais x. Olha lá, no triângulo grande, o 60 graus olha para o H e a base é 4 mais x. Olha lá, cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que a tangente de 60, nós sabemos que vale raiz de 3. Isso é H sobre 4 mais x. Beleza, dá para a gente isolar o H, né? Então, quer dizer que o H é 4 raiz de 3 mais x raiz de 3. Vamos segurar essa informação aqui. Agora aqui, a tangente de beta é no triangulinho, né? Cateto oposto H pelo cateto adjacente x. Isso é 3 raiz de 3. De novo, ó. Tangente de beta é H sobre x, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Passa o x para lá, então o H é 3 raiz de 3x. Agora, o que a gente pode fazer? Com esse H e esse H sendo iguais, a gente iguala eles. Então, vamos lá, ó. 3 raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3 mais x raiz de 3. Beleza? Agora, ó, passa esse x raiz de 3 para cá menos, então fica 2 raiz de 3x é igual a 4 raiz de 3. Cortou raiz de 3, ó. Tchau, tchau. Cortou. Então, a gente acabou de achar que o x é igual a 2. Beleza. Só que, galera, a pergunta não era o x, a pergunta era o h. Aí eu tenho uma sugestão. Acho que aqui fica mais legal, né? Para fazer o h. Então, o h é 3 raiz de 3 vezes 2. Portanto, a gente consegue falar que o h é igual a 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, alternativa C de Jefferson. Beleza? Aí, galera, vamos fazer agora o exercício 3. Sejam x, r seno φ cosseno θ, y, r seno φ seno θ e z, r cosseno φ. A pergunta é quanto que vale x² mais y² mais z². Rapaz, pesado esse, hein? Então, qual que é a minha sugestão?
o x, ele vale r seno φ cosseno θ. Adivinha? Substitui. Então, no lugar do x, a gente vai colocar r seno φ cosseno θ. Só que isso ao quadrado, olha lá. Você pega esse x, substitui e coloca ao quadrado. Agora, o y é r seno φ seno θ ao quadrado. E o z é r cosseno φ ao quadrado. Então, a gente fez o quê? Pegou o x elevado ao quadrado, pegou o y elevado ao quadrado e o z elevado ao quadrado. Vamos que vamos, não tem medo não, filho, vai. O quadrado de todos agora fica r ao quadrado, seno ao quadrado φ, cosseno ao quadrado θ. Tá? Então, você faz o quadrado do primeiro, do segundo e do terceiro. O outro, r ao quadrado, seno ao quadrado φ, seno ao quadrado θ, mais o outro, r ao quadrado, cosseno ao quadrado φ. Beleza? Agora, nesses dois primeiros aqui, a gente poderia colocar o r ao quadrado e o seno ao quadrado φ em evidência. Né? Eles estão repetidos. Então, eu vou dar uma grifada até. Ó. Dá para a gente colocar esses dois aqui, ó. Esses dois primeiros aqui, ó, em evidência. Então, eu estou fazendo isso. Colocando r ao quadrado, seno ao quadrado φ em evidência, vai sobrar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Mais r ao quadrado, cosseno ao quadrado φ. Só que nós sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, né? Devido à relação fundamental. Então, o que a gente faz? Substitui. R ao quadrado, seno ao quadrado φ, vezes 1, mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado φ. Beleza. Agora, esse cara vezes 1 dá ele mesmo, então ficou R ao quadrado, seno ao quadrado φ, mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado φ. Aí, pessoal, dá para a gente pôr o R ao quadrado em evidência. Então, vamos lá. Fechando, colocando r ao quadrado em evidência. Olha só, adivinha o que sobrou? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ. E mais uma vez, né? Nós temos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental, vale 1. Então, a resposta é r ao quadrado vezes 1, o que dá o próprio r ao quadrado. Alternativa A de Jefferson. Beleza? Galera, vamos resolver agora a questão número 4. A questão 4 da lista da FGV diz o seguinte: cosseno mais secante de um mesmo ângulo x é igual a t. A pergunta é quanto que vale cosseno ao quadrado mais secante ao quadrado. Existe uma estratégia para a gente fazer esses dois carinhas ficarem ao quadrado, né? Qual que é a estratégia? Ó, você vai lá e eleva os dois membros da igualdade ao quadrado. Então, você quadra o primeiro lado e o segundo lado. E aí, vamos lá, o quadrado perfeito. Qual que é a frase? Quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a t ao quadrado. Então, aqui a gente fez aparecer o quadrado da soma, né? O produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fechou? Só que aí, no lugar dessa secante aqui, ó, ela parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, a gente substitui. Ficou assim, ó. Cosseno ao quadrado mais 2 vezes cosseno mais... Ó, ela parece o seno, mas ela é o inverso do cosseno. No lugar da secante, a gente coloca 1 sobre cosseno. E aí dá para simplificar, né? Aqui, ó. Cosseno em cima, tchau, tchau. Cosseno embaixo, tchau.
Beleza. Aí o que sobrou foi cosseno ao quadrado mais. Ó, 2 vezes 1 dá 2 mais. Secante ao quadrado é igual a t ao quadrado. E para encerrar, esse 2 que está mais passa para lá o quê? Menos. Então fechou o exercício. Ó, nós achamos que cosseno ao quadrado mais secante ao quadrado é t ao quadrado menos 2. O 2 que está mais passou para lá menos. T ao quadrado menos 2. Alternativa D de Jefferson. Vamos lá, galera. Questão 5. Há um ano, Bruno comprou uma casa por 50 mil reais. Para isso, tomou emprestados 10 mil reais de Edson e 10 mil reais de Carlos, prometendo devolver-lhes o dinheiro após um ano, acrescido de 5% e 4% de juros, respectivamente. Então, ele vai devolver 5% de juros para o Edson e 4% de juros para o Carlos. A casa valorizou 3% durante esse período de um ano. Sabendo-se que Bruno vendeu a casa hoje e pagou o combinado a Edson e Carlos, qual foi o lucro do Bruno? Então, vamos lá. A casa, ela valia 50 mil reais. O Edson emprestou 10 mil reais. Beleza. E o Carlos emprestou 10 mil reais. Aí vamos à porcentagem, né? A casa valorizou 3%. Os juros a ser pago para o Edson foi de 5% e para o Carlos 4%. Bom, como é o prazo de um ano e essa taxa já é de um ano, a gente pode aplicar qualquer estilo de juros, como por exemplo o juro simples. Então dá uma olhada. J é igual a CIT sobre 100. Né? Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Aí o que a gente faz? Substitui. Para descobrir os juros que a casa fez ele ganhar, é só você pegar o capital de 50 mil reais, vezes a taxa que foi de 3%, vezes um ano sobre 100. Fazendo essa conta, né, dá para simplificar aqui, ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, significa que a casa fez o Bruno ganhar R$ 1.500 de juros. Foi um rendimento, esse é o dinheiro que ele ganhou. Beleza? Agora, vamos fazer a conta para os juros que ele teve que pagar para o Edson. Vamos lá, J é igual a CIT sobre 100, beleza? Então, J é igual a 10 mil reais vezes a taxa que é de 5% em um ano. Tudo isso sobre 100. Cortou 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima, significa que os juros que ele teve que pagar para Edson foi de 500 reais. E a mesma coisa deve ser feita para o Carlos. Vamos lá. J é igual CIT sobre 100. Aí vai lá, substitui. J é 10 mil vezes a taxa que é 4% vezes um ano. Tudo isso sobre 100. Cortou 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Os juros, então, que ele teve que pagar para o Carlos foi de 400 reais. Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui, ele ganhou. Esse aqui, ele perdeu, que ele teve que pagar. E esse aqui, ele perdeu. Então, o que a gente faz para saber o lucro dele? Vamos lá. O lucro do Bruno foi R$ 1.500, que é o tanto que ele ganhou. Menos 500 reais que ele perdeu, menos 400 reais que ele perdeu. 1.500 reais menos 900 reais nos dá uma resposta de 600 reais. Então significa que ele teve um lucro de 600 reais. Alternativa C de Jefferson.
Bom, vamos fazer a questão número 8 da FUVEST. No segmento AC, toma-se um ponto B, de forma que AB sobre AC é o dobro de BC sobre AB. Calcule BC sobre AB. Um exercício muito estranho, né? Esquisito esse. Esse exercício vai ser top, vai valer o aprofundamento, hein? Vamos lá. Eu fiz um segmento AC, confere, do A até o C. No meio dele, ali em qualquer lugar, coloquei um ponto B. Em qualquer lugar, não precisa ser no ponto médio. Aí, ele fala que o AB, né, que é o primeiro segmento, sobre o AC, que é tudo, é o dobro do BC, que é só esse da direita, sobre o AB, que é o da esquerda. E a pergunta é, calcule o BC, que é o da direita, sobre o AB, que é o da esquerda. Mesmo fazendo essa leitura, não adiantou nada. Então, eu vou dar uma sugestão. Vamos chamar o AB de X. E vamos chamar o BC de Y. Aí, substituindo, vamos ver se melhora. Vamos lá. No lugar do AB, a gente põe X. No lugar do AC, a gente põe X mais Y. Né? Porque do A até o C é X mais Y. Beleza? Isso aqui é igual ao dobro do BC, que é Y, sobre o AB, que é X. Ah, lembrando que a pergunta é calcule BC sobre AB. Ou seja, a pergunta é nessa ordem, ó. Y sobre X. Legal. A única ideia que me vem à cabeça é multiplicar em cruz. Então, vamos lá. X vezes X dá X ao quadrado. E 2y vezes X mais Y, estou deixando indicado, ó. 2y vezes X mais Y. Legal até aí? Distributiva agora. Vamos para cima, vamos lá. X ao quadrado é igual a 2xy mais 2y ao quadrado. Agora que vem a maracutaia, galera. Agora que vem a artimanha, a mágica. Como a pergunta é a fração, tá vendo? Ó, y sobre x. Então, a sugestão que a gente dá é divide todo mundo, divide a equação inteira por x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado. Porque, observem, x quadrado por x quadrado vai dar 1. Aqui vai dar para cortar um x em cima e um x embaixo. E aqui vai dar y sobre x ao quadrado. Então, essa nossa equação, ela continua aqui em cima. Ó. Deixa eu fazer uma continuação dela. Vamos lá. X quadrado por x quadrado vai dar 1. Beleza. Aqui dá para cortar. Ó. Um x embaixo, um x em cima. Então, olha o que vai sobrar aqui interessante. 2 vezes y sobre x. Mais y quadrado sobre x quadrado. Dá para a gente deixar y sobre x, tudo isso ao quadrado. E aí, perceba que y sobre x é o que a gente quer. E observem, y sobre x e y sobre x. Então, eu tenho uma ideia, eu vou chamar esse y sobre x de t. Para mudar a variável, eu acho que vai ficar mais claro. Então, ficou assim, ó, 1 é igual a 2t mais 2t ao quadrado. E ó que da hora, a gente caiu numa equação do segundo grau. Aí passa 1 para lá, ficou 2t ao quadrado mais 2t menos 1 é igual a 0. Aí é delta e báscara, né? Delta é b quadrado menos 4ac. Esse delta vai dar 4 mais 8, vai dar 12. Então, t é igual a menos b mais ou menos a raiz de 12 sobre 2a. Né? 2 vezes 2. Simplificando todo mundo por 2, nós temos a resposta, a única resposta positiva, né? Já que a geometria é menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. A outra resposta ficaria menos 1 menos raiz de 3 sobre 2, né, galera? Menos 1 menos raiz de 3 sobre 2 é sem sentido. Então, a resposta correta é menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, que apareceu na alternativa B de Befferson. Beleza? Bom, galera, vamos lá. Questão número 9. Olha, a questão número 9 da FUVEST traz o seguinte texto. O menor número natural n, diferente de zero, que torna o produto 3.888 por n um cubo perfeito. Então, ele quer que 3.888 vezes alguém
seja um cubo perfeito. Pessoal, o que é um cubo perfeito? É um número, é alguém elevado ao cubo, né? Então, vamos lá. A ideia é que para ser um cubo perfeito, você tem que ter vários números primos elevados ao cubo. Aí, se todo mundo tiver o cubo, é um cubo perfeito. Olha que ideia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o 3.888 e vamos decompor ele em fatores primos. Olha lá. 3.888. Aí a gente fatora ele, ó. Faz isso aqui, ó. Tá? Decompõe ele. Dá pra gente dividir por 2, vai dar 1944. Dá pra gente dividir por 2, vai dar 972. Dá pra dividir por 2, dá 486. Dá para dividir por 2, dá 243. Agora que não dá mais por 2, vamos por 3. Dá para dividir por 3, dá 81. Dá para dividir por 3, dá 27. Dá para dividir por 3, dá 9. Dá para dividir por 3, dá 3. Dá para dividir por 3, dá 1. Beleza? Agora, vamos contabilizar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 bases 2 e 1, 2, 3, 4, 5 bases 3. Eu aconselho que a gente faça da seguinte maneira. Dá uma olhada, ó. Se a gente pegar essa fatoração e escrever assim, de triozinho, sabe? Por exemplo, ó, esses três carinhas aqui juntos, eles se tornam 2 ao cubo. Olha lá, eu não estou buscando um cubo perfeito? Então, esse trio já é 2 ao cubo. Por exemplo, ó, esse trio aqui é o 3 ao cubo. Eu estou buscando um cubo perfeito, então eu tenho que buscar o quê? A formação de triozinhos. Ah, que da hora, Jefão. Mas e esse aqui, ó, que sobrou sozinho e aqui que sobraram 2? É aí que mora o segredo para a gente achar o N. Então, dá uma olhada. O número 3.888 pode ser escrito da seguinte maneira, ó. 2 ao cubo, né, que é esse, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao cubo, né, esse, vezes 3 ao quadrado. E isso aqui tem que ser multiplicado por n para a gente ter um cubo perfeito. Aí, olha só a jogada. Eu penso assim, ó, que esse primeiro fator, ok, ele já é um cubo perfeito, porque ele é alguém ao cubo. Esse terceiro fator aqui também, ok. Ele já é um cubo perfeito porque o expoente dele é 3. E aí, você tem que pensar assim, ó, aqui no meio, e esse último aqui, quem está faltando para virar um cubo perfeito? Então, vamos escrever aqui, ó, falta 2 elevado a 1 para 2 elevado a 3, está faltando 2 ao quadrado. É o que falta, né? Porque a gente conserva a base e somos expoentes, ó. 1 mais 2 daria 3. E aqui, para virar um cubo perfeito, falta 3 elevado a 1. Né? Porque daí 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 daria 3 ao cubo. Portanto, galera, o nosso N é o que falta. Ó, o N que ficou sozinho lá é o tanto que falta. Ou seja, o N é o que então? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Portanto, N é igual a 4 vezes 3. Então, moçada, N é igual a 12. Essa é a resposta. Exercício. Alternativa B de Befferson. Fechou? Galera, fica aí uma sugestão de tarefa. Na descrição do vídeo você tem uma lista onde nós resolvemos alguns exercícios. E os exercícios que sobraram são os exercícios de tarefa. Tá joia? Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Um grande abraço a todos.